E aí, programadores, beleza? Aqui é o Anderson Douglas novamente, então dando sequência às nossas aulas, né? Hoje a gente vai estar fazendo a segunda parte dela, que é começar a trabalhar com o banco de dados. Como o Plugins é um SGBD, não faz muito sentido a gente ficar muito tempo vendo só a linguagem de programação pura sem estar com o banco de dados conectado. A gente vai estar utilizando o banco Sports. Ele é um banco de dados que é fornecido como banco de exemplo pela própria Plugins. Então ele é um banco que já vem com todas as tabelas que a gente precisa e já vem também com essas tabelas populadas. Então já facilita bastante o nosso trabalho, a gente consegue ser mais produtivo aí. Depois no linkzinho dessa aula eu coloco o link para vocês acessarem essa imagem e também o caminho de a URL onde ela está disponível. Tá? São algumas tabelas que contém nesse banco de dados, não são todas. É um resumo de tabelas aqui, tá? Então, mas dá para a gente entender o que é o sistema. O sistema basicamente é um sistema de uma loja de componentes esportivos, de produtos esportivos. A tabela que a gente vai estar utilizando bastante é a tabela Customer, que é a tabela de clientes. Né? Então aqui tem alguns campos que existem dentro dessa tabela. Customer, que é a chave dela, o país, o nome, o endereço, cidade, estado e assim por diante. Limite de crédito, aqui o formato dos campos, depois no próprio banco de dados a gente vai estar vendo um pouquinho melhor isso. Aqui eu tenho os estados, né? O estado, a região, isso que vai ajudar a gente para gerar alguns relatórios. As faturas que esse cliente comprou, essas compras vão estar amarradas a uma ordem, né? A um pedido. E no meio do caminho existe um sales rep, que é o representante da venda. E cada ordem vai ter as suas linhas. As linhas basicamente vão ser os nossos produtos, o que o cliente vai tá comprando. Aí existe uma tabela item e outras tabelas que a gente vai tá trabalhando, beleza? Então essa imagem eu vou estar disponibilizando para vocês poderem estar estudando um pouquinho melhor. Não fui eu que fiz essa imagem está disponível num site em inglês de exemplos de episódios de OpenEdge, também depois passo o link certinho para vocês. Então tá. Então estou lá na minha pasta X OpenEdge, né, que eu tinha criado. Tem uma pasta BD aqui dentro, essa pasta está vazia. Então eu vou copiar esse caminho. Vou acessar de novo o nosso desktop aqui. Deixa eu puxar ele aqui. Então agora a gente vai, essa aula a gente basicamente vai estar brincando com o Data Dictionary. Então, quando eu clicar para acessar, ele vai perguntar se eu quero conectar um banco resistente. Eu não tenho um banco de dados ainda, vou ter que fazer uma cópia desse banco Sports. Se eu quero criar um novo banco, ou se eu quero continuar sem banco de dados nenhum. A gente vai criar um novo banco de dados. Vou dar aqui em cima, então, o caminho do meu banco, vou chamar ele de Sports, e vou escolher a terceira opção aqui, uma cópia do banco Sports 2000. Vou dar um OK. Quando ele terminar, ele vai perguntar se eu quero conectar esse banco, então já me traz o nome físico. Eu posso dar um outro nome lógico, qualquer, caso eu queira, eu vou usar o próprio nome físico. Então, aqui está o nosso Data Dictionary agora com o banco de dados conectado. Tá? Então aqui vai ter aquela tabela Customer que a gente tinha visto no DARE. Basicamente é a tabela que contém as informações dos nossos clientes, endereço, o balanço dele, que é limite de crédito e tudo mais. A gente tem outras tabelas, a gente tem tabela família, é uma tabela que vai guardar o relacionamento dos empregados dessa minha distribuidora de materiais esportivos aí. Então, basicamente os dependentes, né? Feedback, invoice, que são minhas faturas, as order line, que mais que a gente pode estar achando aqui dentro. Uma tabela que não tinha no nosso desenho lá é a tabela item, que guarda os nossos itens e assim por diante, tá? Departamentos da loja. A gente vai estar explorando bastante dessas tabelas aí com exemplos na hora que a gente for evoluindo o nosso sisteminha aí, beleza? Então dentro da tabela Customer, aqui eu posso estar vendo os campos, né? Então aqui vão estar os campos basicamente que estavam no nosso DAR, vai ter alguns campos a mais. Então se eu clicar no Customer Number, eu vou conseguir ver as propriedades desse campo, né?
dando 2 cliques em cima dele, ou vindo nesse botãozinho Field Proprietors aqui embaixo. Custom, ele é um campo do tipo inteiro, ele tem esse formato aqui, o label dele. Column Label, esse campo é quando eu faço um relatório, é o nome que ele vai colocar por default em cima da coluna. Posso estar definindo no banco ou em tempo de programação também. E aqui eu posso colocar um helpzinho de um texto, que depois a gente vai ver onde ele aparece, que é orientando o usuário ao que ele pode salvar nesse campo. Posso colocar triggers que vão ser disparados quando esse campo for estar sendo alterado, uma validação, uma forma de visualizar esse campo, tá? Isso aqui tudo a gente vai estar explorando melhor conforme o nosso exemplo ir evoluindo. Pegando um outro campo aqui, o campo name, ele é o tipo caractere, formato 30. Importante aqui, o formato 30 é um formato basicamente, quando é caractere, é um formato de visualização. No banco ele salva uma string bem maior que isso. Então se o teu nome passar de 30, o teu programa, se ele estiver usando o formato padrão do campo, ele não vai deixar a pessoa digitar mais que isso. Mas se você estiver usando um importador, alguma coisa, tiver algum campo maior internamente do banco de dados, ele guarda mais que isso. Beleza? E aqui eu tenho os índices da minha tabela. O Progress OpenEdge, ele não cria um relacionamento default, ele não possui default a chave estrangeira. A gente tem que estar trabalhando essas chaves de certa forma manualmente, tá? Essa aqui é a chave primária e única da nossa tabela, que é o próprio cluster num, tá? E aqui eu tenho uma chave que seria, entre aspas, uma chave estrangeira da minha tabela Customer, com a tabela Sales Rep. Então dentro da tabela Customer, eu tenho um campo Sales Rep, que é o meu representante, né? Veja aqui que ele é um campo caractere normal, x4 posições. Se eu for ver na minha tabela Sales Rep, eu vou ver que o campo Sales Rep também existe dentro dela, e ele deve ser a nossa chave primária e única aqui dentro, Sales Rep. Então eu faço relacionamento, ele existe aqui, mas eu não tenho, se eu deletar o meu Sales Rep, nada impede por default eu deletar um Sales Rep que tenha relacionamentos com uma tabela, tá? No caso, então, eu tenho que vir aqui no meu validation, né? Acessando a tabela, eu posso ver as propriedades da tabela. Assim como eu tenho trigger de campo, eu tenho trigger de tabela, validação de tabela. Aqui no exemplo do Banco Sports, dentro da validation de tabela, o que ele tem aqui? Ele coloca uma expressão, se eu tentar deletar um registro da Sales Rep. Então ele vai deixar eu deletar, depois a gente vai ver melhor esses comandos, se can find, posso encontrar algum registro, o primeiro registro de cliente relacionado a esse Sales Rep. Então, se não encontrar, ele deixa ele eliminar. Se encontrar, então aqui eu faço a validação de acordo com o que ele deixa eu fazer, né? Então, se não encontrar, ele deixa. Caso contrário, caso ele impeça a eliminação, ele vai exibir essa mensagem, ó. Não pode ser deletado porque está em uso em um ou mais cadastro de cliente, mais registro de cliente, beleza? Eu costumo não usar validation dentro do banco de dados, porque às vezes atrapalha quando a gente precisa fazer algum acerto de base. Então a gente precisa às vezes acertar na mão, na munheca lá, o nosso banco de dados, e essas validations acabam dando uma atrapalhadinha, tá? Então eu costumo criar dentro das minhas BOs, das minhas regras de negócio, essas validações, tá? Basicamente, então em cima dessas tabelas que a gente vai estar criando, a gente conectou a tabela, vou dar um não, ele está questionando, né? Você fez alguma alteração em banco, você quer salvar? Eu não fiz nada, eu vou dar um não aqui. E só para a gente não passar sem código nesse vídeo, né? Eu vou fazer aqui um select, né? A gente chama na verdade de for each, na tabela customer, só para a gente tá vendo o que tem dentro dela. Aqui é o tipo de lock que eu vou estar fazendo. Basicamente existem 3: o exclusivo e o shared, são 2 locks que me permitem alterar o registro, e o no lock é o lock que não permite alterar o registro, então é o read only da minha tabela. É importante eu colocar o lock, principalmente quando é no lock, para saber que eu só estou consultando, assim eu evito o travamento. Como eu vou estar usando o banco de dados em concorrência,
Se eu deixar aqui sem lock nenhum, ele assume por default o shared lock, que é um lock que permite alteração no banco de dados. E se dois usuários estiverem listando esse mesmo relatório, como é só uma listagem, mesmo não tendo lock, ele vai acabar travando os registros. Então, como é só uma listagem, eu coloco no lock, assim, 2, 3, 40 usuários vão poder estar utilizando sem nenhum problema. Aqui, eu vou dar um display em alguns campos, então eu posso... A gente vai ver que o Prox tem várias informações que eu posso fazer por atalhos, tipo display. O display significa a mesma coisa. Então, eu posso estar usando display aqui. Clicando com o direito do mouse, eu consigo vir aqui em Insert, Database Fields. Então aqui eu escolho, eu tenho só um database conectado, poderia ter mais, né? Vou pegar minha tabela Customer, e aqui agora eu posso escolher os campos que eu quero que apareça no meu relatório. Então segurando o Ctrl e selecionando os campos, ou correndo pelos campos e clicando na barra de espaço. Eu vou querer o Custom, que é a chave. Vou querer listar o nome deles. O estado no momento não me interessa, o fone não me interessa, e eu vou querer ver o limite de crédito que esses caras possuem. Aqui embaixo é o que eu quero que ele leve para lá, pode ser o nome, a tabela ou a database table. Então, se eu colocar nenhum, ele vai levar só o nome do field. Se eu colocar table, leva o table e o field. Se eu colocar database table, leva o database, o table e o field. Normalmente a gente vai usar o table, porque se eu tiver a mesma tabela em duas databases, eu provavelmente vou criar um alias, um apelido para alguma delas. Então o table já resolve minha vida, tá? Então aqui estão os três campos. Eu sou meio chatinho com indentação. Então, geralmente o Python já ajuda a gente, né? Se eu colocar o bloco, que seria o for each, né? Ele já me diz onde colocar o segundo. Aqui se eu der um Enter, ele vai dizer que 4 espaços são suficientes. Eu jogo mais um para deixar alinhado os campinhos aqui embaixo. Beleza? Vou colocar um ponto aqui no final. O término de comandos do Python é ponto, tá? Exceto blocos, que daí é 2 pontos. If, else, se não for bloco não tem terminação. Se for bloco tem um do, 2 pontos. E um end no final, que significa que terminou o bloco, tá? Vou dar um Shift F2, que é o check syntax. Então, a minha syntax está correta. Se eu dar um F2, então, ele vai listar aqui o que ele tem dentro do banco. Lembra daquele column name lá que estava em interroga? Quando está em interroga, ele busca o próprio nome do campo. Então, aqui são todos os registros de cliente que eu tenho dentro do meu banco de dados Sports. São bastante clientes. Os labels estão em inglês, porque o banco é base em inglês, né? Se eu quiser colocar um label em português, é column label e o que eu quero que seja o nome. Então, de name eu quero que seja nome. O meu label lá em cima já mudou para nome. Se eu quiser fazer uma simples exportação desses caras, vamos dar uma brincadinha aqui. Como é que eu faço? Bem simples. Então, eu vou dar um output aqui em cima. Vou dizer que eu quero que esse cara seja exportado no X, OpenEdge, que é a minha pasta, barra clientes ponto CSV. Aqui eu estou mudando minha saída padrão. A saída padrão é o terminal, né? Então é aquela telinha que eles viram para nós. Aí eu abrindo um output aqui em cima, ele vai mudar minha saída padrão para esse meu caminho aqui que eu estou colocando com o nome do arquivo. Tá? Vou colocar em TXT primeiro só para a gente fazer um comparativo aqui. Deixa eu abrir aqui minha pasta OpenEdge, vou deixar ela aqui do ladinho. E esse cara aqui eu vou estar rodando agora. O que vai acontecer na hora que eu executar? Executei ele, criou aqui dentro um arquivo clientes TXT. Esse arquivo já vem com todos os meus clientes aqui dentro. Então, simplesinho, eu já tenho um relatório básico de se alguém me pedir quais são meus clientes e o limite de crédito eu já tenho aqui. Se eu quiser fazer, eu posso fazer em CSV. Eu vou mudar aqui, ao invés de usar o disp, eu dou um export. Eu dou um export delimitando por ponto e vírgula. Então, o que vai acontecer? Aí eu vou tirar esse column label aqui, que daí não me interessa. Se eu executar esse cara aqui agora, ele criou aqui um cliente CSV. Eu vou abrir ele. E ele já vem separado para mim agora pelos pontos e vírgula. Então ele colou nesse cara para mim aqui já. Tá? Ele vem sem o label porque o Sport não coloca o label em cima. Se eu quiser o label,
fazer aqui, né? Vou usar mais um outro comando que é de escrita, só que esse comando de escrita só serve para escrita em arquivo, né? Vou colocar uma format daqui para ele não limitar pelos formatos padrões do cara. Então o que eu quero exportar aqui? Custom, eu vou chamar de código, ponto e vírgula, o nome e limite de crédito. E vou dar um skip aqui para ele pular uma linha. Executando esse cara agora, abrindo de novo meu arquivinho de clientes agora, ele tem meus títulos lá em cima. Beleza? Isso aqui é só uma base, então a gente já tem nosso banco de dados agora, né? Está criado aqui dentro. Tem um monte de arquivos aqui. O banco de dados em si é esse cara aqui. A gente vai dar uma exploradinha depois. Nosso foco aqui é o desenvolvimento, não é o banco de dados, mas algumas coisinhas a gente vai passando conforme a gente ir precisando. Esse é o primeiro código de exemplo que eu fiz, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui uma pastinha de exemplos. E essa pastinha eu vou estar compartilhando com vocês no GitHub. Eu coloco o caminho lá embaixo também. Então, da aula 2. O F6 é o comando para eu salvar. Então, eu vou estar salvando esse cara aqui dentro da aula 2. Então, listagem cliente. A extensão padrão de arquivos de programas que são sem interface gráfica, né, que são nossos programas desenvolvidos no Procedure Editor, é .p. Beleza? Pessoal, hoje era isso. Agora na próxima aula, espero vocês na próxima aula, aguardo vocês lá. Comentários e tal são sempre bem-vindos, né? Críticas também são, porque ajuda a gente a estar evoluindo. Beleza? Valeu, um abraço.